Com a definição das candidaturas, à presidência da República, será fundamental analisar os planos de governo. Esse é um assunto importantíssimo. Nós, eleitores, temos obrigação, de ficar atentos. Esses planos, importante enfatizar, constituem documentos oficiais. Eles são registrados na Justiça Eleitoral. Mas também temos que dizer que as propostas apresentadas nos planos não representam necessariamente compromissos que serão seguidos em um eventual mandato, Então, a imprensa segue muito isso. Então, 100 dias de governo. Vamos ver das propostas lá da época eleitoral, quais foram cumpridas, quantas não foram cumpridas. Bom, os planos de governo, de toda forma, ajudam a identificar quais são as prioridades dos candidatos e dos respectivos partidos e como eles pretendem enfrentar esses problemas. Então, cabe perguntar quais seriam as prioridades para a área ambiental. É disso que vamos tratar. Conversamos com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, titular do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Bom, nem sempre as propostas viram planos, na realidade. De toda forma, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é que eles pensam a respeito de determinados assuntos. É essa a questão. Então, em relação, professor Pedro, aos problemas ambientais, quais seriam as prioridades de um bom plano de governo? A gente não está falando de candidato X ou Y, a gente está falando de um bom plano de governo. Exatamente. Eu vou colocar algumas demandas que eu considero mais estruturantes. Elas não são, essa lista não tem a pretensão de ser definitiva, A primeira delas seria a reconstrução e recapacitação do IBAMA, do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente com a contratação e treinamento de funcionários e equipes de campo. Um segundo ponto seria a retomada das operações de fiscalização, sempre com apoio da Polícia Federal, como era feito já antigamente, um bom tempo, porque muitas vezes a entrada nessas áreas ela precisa de suporte policial. A retomada dessas operações de fiscalização para combater o desmatamento, grilagem, invasão de terras indígenas, garimpo ilegal, caça e pesca também ilegais, Então, essas operações elas precisam ser retomadas. Desenvolvimento de projetos de bioeconomia, especialmente para Amazônia e Cerrado, com o uso de plantas para o desenvolvimento de fármacos, o que na verdade já acontece à revelia de qualquer autorização do governo e sem o pagamento de royalties, Há empresas farmacêuticas que utilizam a flora amazônica, por exemplo, do Cerrado, para o desenvolvimento de produtos, de fármacos, sem que isso represente qualquer tipo de retorno para o país. Então, seria muito importante trabalhar dentro desse contexto da bioeconomia, desenvolvimento de ações de fomento à agricultura sustentável nesses biomas. Caso a PL do veneno, que a gente tratou na semana passada, ela seja aprovada, propor a retomada do rito atual, onde a Anvisa e o IBAMA têm um papel fundamental na aprovação ou na reprovação de agrotóxicos. Então, se um agrotóxico ele causa um problema à saúde, a Anvisa ela pode vetar o licenciamento. Da mesma forma, o IBAMA, verificando se o prejuízo ambiental ele é significativo, também pode vetar. A PL do veneno, como a gente tratou na semana passada, ela tenta colocar o IBAMA e a Anvisa apenas como órgãos consultores e caberia apenas o registro a uma decisão do Ministério da Agricultura. Um outro ponto seria a elaboração de um plano que realmente priorize o uso de fontes renováveis de energia em todos os sentidos, Desde os biocombustíveis até a geração solar e geração eólica para energia elétrica. O desenvolvimento de uma política nacional de mudanças climáticas que efetivamente ajude estados e municípios nas ações de adaptação aos eventos climáticos extremos que a gente vem enfrentando aí, ao longo dos últimos meses. Aí temos uma coleção de exemplos e já tratamos disso aqui na coluna, Isso, uma política nacional de mudanças climáticas, nesse sentido, envolveria também uma política habitacional que permitiria a remoção
né, a retirada das pessoas que vivem em áreas de risco, sempre lembrando que as pessoas elas não vão para áreas de risco porque elas querem, elas vão por falta de opção. Então é necessário que a gente tenha uma política habitacional atrelada a isso também. Desenvolvimento de planos de saneamento básico, aí no sentido mais amplo, né, do tema saneamento, envolvendo não só a coleta e tratamento de esgoto, mas também a correta gestão de resíduos sólidos urbanos. Desenvolvimento de um mercado efetivo e regulado de crédito carbono. Então, essas seriam, né, de maneira geral, algumas ações ambientais estruturantes que poderiam constar de um bom plano de governo. Não é pouco, mas tá aí pontos fundamentais, né, para o próximo governo, para o próximo e para os próximos, né, que não são, às vezes, problemas que se resolvem em um governo só, em uma gestão. Exatamente. Né, professor? Tem isso. Agora, um ponto importante, porque a gente está em época, né, falando de verba para isso, pedaço de orçamento para aquilo, o que está e o que não está no orçamento, inclusive, né? Bom, o próximo governo terá recursos para enfrentar esses desafios. Muitos dos problemas vão estourar lá em 2023. Exatamente. Talvez o maior desafio orçamentário seja na reconstrução do IBAMA, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, pois vai envolver a contratação de funcionários, o que cria despesas permanentes. Então, é necessário olhar isso com muito cuidado, né, para que a gente tenha verba que permita a reconstrução dessas bases que regulam as ações ambientais e fiscalização no Brasil. Então, isso realmente requer recursos. Há também a necessidade de recursos, né, ou haveria necessidade de recursos para que os estados e municípios pudessem desenvolver seus planos de adaptação às mudanças climáticas. Aí também é uma necessidade grande de recursos, porque a gente precisa tratar das áreas de risco, precisa tratar da drenagem urbana, precisa tratar, né, de uma série de aspectos que vêm sendo relegados a não diria nem um segundo plano, a um terceiro plano. E muitas das cidades, elas já não estão adaptadas às condições habituais um pouco mais intensas do clima, quem dirá para as condições mais extremas que estão acontecendo. Então, realmente, aí há uma necessidade de recursos. As demais propostas, elas têm no governo federal aí um elemento articulador, catalisador das ações. Não há necessariamente o empenho de recursos orçamentários extraordinários. Há ainda a possibilidade, né, de reativar o Fundo Amazônia e criar fundos similares, lembrando que o Fundo Amazônia, ele não está totalmente desativado, ele está concluindo os projetos que foram aprovados antes da sua, vamos assim dizer, desativação no início do atual governo, quando houve aí uma divergência sobre como destinar os recursos que são doados principalmente pela Noruega, mas também pela Alemanha, pela Petrobras. Então, há a possibilidade de retomar o pleno funcionamento do Fundo Amazônia, que permite a captação dessas doações para aplicação em projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. Então, quando todos os planos de governos, né, eles forem registrados pelos candidatos, aí a gente vai poder fazer como a gente tem feito nos anos anteriores, analisar esses planos, obviamente sem identificar candidatos ou candidatas, partidos, mas dar um panorama para as pessoas do que está sendo priorizado em termos ambientais pelas diversas candidaturas. Mas temos um trabalho grande pela frente, há necessidade de recursos, mas também há a possibilidade de desenvolver bons projetos com recursos doados e também tendo o governo como um articulador, como um catalisador de ações potencialmente muito boas para o meio ambiente. Professor Pedro Luiz Cortes com a gente aqui sempre às sextas, professor da ECA, do IEE. Professor também que tem um canal, né, no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Lá a gente também publica essas conversas semanais, assim como publicamos em jornal.usp.br. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.